Atenção, prioridade para notícia ao vivo, na região central de Minas, terão que sair de casa. Isso porque a Agência Nacional de Mineração aumentou o risco de uma barragem de nível 1 para nível 2 e o máximo é nível 3. O repórter Gabi Rodrigues está ao vivo direto de Brumadinho. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço, Gabi. Oi, Garcia, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral. Acontece agora uma coletiva de imprensa com o prefeito Gabriel Parreiras aqui de Brumadinho e ele está falando um pouco melhor sobre como vai funcionar esse processo para a retirada das famílias do local que pode apresentar um risco. O prefeito ele aproveitou para tranquilizar a população, dizendo que esse nível de alerta subiu, mas que por falta da apresentação de documentação e não porque exista alguma questão física, alguma questão estrutural nessa barragem. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele agora e ouvir o que ele está dizendo durante essa coletiva. Acompanha aí comigo. A gestão municipal entende que a empresa tem sido muito negligente com o Poder Público Municipal, com o Ministério Público e com a própria ANM. Prefeito, a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre como a Prefeitura aqui de Brumadinho recebeu a notícia em relação a essa possibilidade do que estaria acontecendo. Foi uma notificação em relação a documento e não a estrutura? Como é que é isso? Explicando melhor para todas as pessoas e com responsabilidade. Antes de ser prefeito, eu sou nascido e criado em Brumadinho e eu sei o que o meu povo sofreu. Quando a gente coloca uma barragem em nível de emergência, todo mundo se lembra de 2019 e acha que nós vamos repetir 2019 aqui. Mas podem ficar absolutamente tranquilos, nós estamos totalmente empenhados e é bom explicar os motivos para que essa barragem subiu do nível de emergência para tentar tranquilizar de alguma forma o brumadiense. Essa barragem subiu sim o nível de emergência, mas ela subiu o nível de emergência não foi por uma ruptura ou por um dano na barragem visualmente detectado. Ela subiu esse nível de emergência porque a empresa negligenciou todos os prazos para entrega de documentos para a ANM. O que é a ANM? A Agência Nacional de Mineração. Como a Agência Nacional de Mineração não detinha os documentos, ou seja, ela não poderia atestar para a segurança dessa barragem, ela achou prudente preventivamente subir o nível de emergência para pressionar, para garantir uma segurança, porque é função da ANM falar essa barragem está segura ou não. Como que ela vai atestar se ela não tem os documentos? Então esse nível de emergência subiu por uma negligência na apresentação de documentos, não de um risco iminente de ruptura. Prefeito, o senhor acabou citando a ocorrência anterior, né? Todo mundo vai lembrar, lá dia 25 de janeiro de 2019, quando a barragem da Vale ali no Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu, levando embora mais de 270 vidas, e aí todo mundo realmente faz essa associação. Mas o que a gente queria entender também é o mesmo lugar, é a mesma barragem, seria a mesma região? Pelo que a gente entendeu, é uma área oposta, mas que também pertence ao município de Brumadinho, né? Para a gente falar de Brumadinho, a gente precisa entender da localidade. Brumadinho hoje é quase 2 vezes maior que BH. Então ela está no outro extremo de área territorial. Ela está no outro extremo da nossa sociedade, da nossa cidade. Ela não afeta o número de pessoas que poderia afetar num possível rompimento. Hoje nós mapeamos 6 casas abaixo do nível da barragem. Essas 6 famílias já estão comunicadas. Lembrando que existem 3 níveis, 1, 2 e 3. Essa barragem está em nível 2, então ela não está em iminência de ruptura. Todas essas famílias já estão comunicadas. Eu pessoalmente estou indo lá passar essa tranquilidade. A prefeitura está disposta a arcar com qualquer tipo de custo para a remoção dessas famílias para uma moradia digna e segura. E mais do que isso, a prefeitura vai aplicar todo e qualquer tipo de sanção na empresa, porque nós não aceitaremos mais que as mineradoras agem de forma irresponsável com a nossa população. Nós sabemos que a minha população, o meu povo hoje, ele tem esse trauma provocado por um crime que aconteceu, um crime ambiental provocado pela Vale em 2019, e nós não aceitaremos de forma nenhuma que minerador em Brumadinho não faça mineração de uma forma minimamente segura e que não mate mais ninguém. Prefeito, como a coletiva estava acontecendo, ela acabou, inclusive os jornalistas já saíram daqui, não deu tempo de eu combinar com o senhor. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se eu faço especificamente para o senhor ou para o Marcionilo, que é da Defesa Civil, em relação a como é que está sendo ali o monitoramento desse local. Qual que é o nome desse povoado, quantas pessoas residem lá, quantas casas tem? Eu pergunto isso para o senhor ou para ele. Vamos para os dois. Em termos de monitoramento, nós criamos o CEM. O CEM é o Centro Estratégico Municipal. Peguei toda a minha equipe técnica para entender. Nós já estamos num processo de contratação para uma fiscalização independente. Por quê? Hoje, como é que funciona? A própria empresa entrega os documentos para a ANM e fala, ó, é isso aqui. Então, hoje eu preciso confiar numa mineradora para ela própria falar que está segura. Então, hoje a gente tem esse objetivo de caminhar junto com a ANM, de fornecer um laudo técnico independente da prefeitura. A gente já está contratando para garantir essa segurança. Nós constatamos, né, Marcionino? Nós constatamos 19 não moradias, 19 propriedades, mas apenas 6 famílias, e todas elas já estão mapeadas pelo Poder Público Municipal, com o nome, com o telefone e com esse objetivo nosso de transferi-las de lá.
Só entender o volume, já dá para saber quantas pessoas vocês estão tratando ainda como famílias, como edificações? Como é que está esse trabalho por lá, Marcioni? Então, mapeadas foram em torno de 44 pessoas, 19 famílias, mas que a gente tem o interesse de defesa civil que está dentro da área para evacuar são apenas 6. Dessas 2, a prefeitura vai assumir toda a realocação dessas famílias. E aí como é que vai funcionar? É casa de parente, de amigo? É aluguel social? Vai para alguma escola? Sei lá, como é que está sendo o planejamento em relação a isso? É uma medida urgente, então ela não vai seguir todos os ritos que seriam de um aluguel social, por exemplo. Nós vamos encontrar as moradias mais dignas para essas pessoas e deixamos elas escolherem também. Nós não estamos impondo, você tem que morar aqui. Não, então a prefeitura está disposta a custear o melhor local para essas famílias viverem. A gente já entendeu que esse drama psicológico nelas, a mineradora já provocou e a gente está aqui para reparar. Entendendo que essa obrigação deveria ser da mineradora, mas entendendo que essa não obrigação vai acarretar em mais prejuízos para a minha população, a prefeitura está disposta a assumir e também o Ministério Público que já fez o aprisionamento de recursos da própria mineradora. Prefeito, como é que chama essa localidade? Queias e Vale do Ingá. Por que eu estou perguntando isso? A gente que está conversando aqui agora, primeiramente, as minhas perguntas foram voltadas para a comunidade, para a gente poder entender o que vai acontecer com essas pessoas, para a gente tranquilizar quem vive naquela região, mas também os outros habitantes de Brumadinho e os outros mineiros que estão acompanhando a gente, que já sofreram tanto aí com 2 tragédias ambientais voltadas para essa questão da mineração. E agora que a gente já entendeu isso, eu quero perguntar para o senhor específico sobre essa empresa. A gente toda vez que vai falar sobre a barragem que rompeu aqui em Brumadinho, fala da Vale. Qual que é o nome dessa empresa? Essa empresa chegou a notificar essa mineradora à prefeitura? Eles procuraram vocês para alguma coisa? Como é que está esse contato com essa empresa e qual que é o nome da empresa? A empresa chama MCOM. Então é uma mineradora que ela já não opera em Brumadinho, mas que ela deixou uma herança não agradável. Ela deixou uma barragem lá que ela não descomissiona e que ela não apresenta documentos. Então a empresa chama MCOM, vai ser responsabilizada de todas as maneiras. É bom lembrar que já existem taxas e termos de compromisso que a MCOM vem descumprindo, por exemplo, com esse procedimento das próprias famílias, como o descomissionamento da barragem, como atestar a segurança e principalmente no básico, né, de apresentar a documentação para os órgãos fiscalizadores, Prefeitura e ANM. Prefeito, ainda falando sobre barragem, como é que está a situação do restante aqui, da situação em Brumadinho mesmo? Porque toda vez que a gente falar disso, a gente vai acabar lembrando da barragem que já se rompeu, que estava nesse processo de descomissionamento. Isso continua acontecendo, a prefeitura continua acompanhando. Como é que é a situação geral das outras barragens? E agora, para as pessoas que não são brumadinhenses que estão nos assistindo, um recado mais importante. Nós não poderemos ser vítimas de um crime contínuo praticado pela Vale. Brumadinho é um lugar maravilhoso, um lugar de um povo feliz. O nosso slogan é Brumadinho é lugar de gente feliz. A gente vem ressignificando cada vez mais. Hoje Brumadinho é uma cidade mais limpa, uma cidade mais alegre, com mais atrativos turísticos, com várias e várias modalidades de esporte. Nós estamos trazendo, a gente vê que a felicidade está voltando. Por isso que a gente lamenta muito que pare essa insegurança no ar novamente. Brumadinho não acabou, não existe lama dentro da nossa cidade. Existe aqui um povo totalmente receptivo, doido para receber turistas, doido para ser feliz novamente. Uma cidade com essa garra, o que nós temos de melhor em Brumadinho é os brumadinhenses. É um povo aguerrido, um povo feliz, um povo simples. Então nós não podemos deixar que crie-se no imaginário que Brumadinho é uma cidade que vai sofrer o resto da vida como mineradora. Não, nós não aceitaremos isso. Então essa falta de documento dessa empresa negligenciou e causou esses danos muito graves para a gente, porque quando sobe o nível de emergência, se a gente não tem essa oportunidade de explicar, eu fico pensando como que a minha população pode sofrer com isso. Porque cada um vai entender isso de uma forma. Então não, nós vamos garantir a segurança dessa barragem, ou com medidas de segurança, ou que essa barragem ela deixe de existir com descomissionamento, mas que as pessoas precisam entender que Brumadinho não é mineração, que Brumadinho não é a cidade do crime da Vale. Brumadinho é uma cidade feliz, uma cidade alegre, de cachoeiras, de paisagem, de esporte, do melhor povo do mundo. Então convido vocês para virem em Brumadinho, para conhecer, para ajudar a gente a ressignificar. Brumadinho não pode ser manchada por um rótulo que colocaram na gente. Esse rótulo não é nosso. Brumadinho a gente não pode falar de Brumadinho e lembrar do crime da Vale. A gente precisa colocar os rótulos. Hoje Brumadinho é a cidade do motocross, a cidade do turismo, a cidade da cultura, a cidade da arte, a cidade das festas, do entretenimento, da valorização das pessoas locais, de uma administração séria, de um paisagismo. Estamos trazendo as belezas do Inhotim para fora do Inhotim. Então hoje a cidade tem a beleza do Inhotim. Então Brumadinho hoje é uma cidade maravilhosa, de um povo feliz, de um povo alegre, de um povo resiliente. E eu convido vocês que estão assistindo, ajudem a gente a reconstruir Brumadinho, vem pra cá, vamos ver isso aqui de perto. Brumadinho é muito mais do crime que fizeram com a gente. Prefeito, concordo plenamente com tudo que o senhor
senhor está falando, afinal a gente mostra na tela da Record Minas, desde muito antes da tragédia, as belezas de Brumadinho e como a cidade foi impactada por isso, né? Desde perder a questão do turismo, de pessoas que vinham para cá e essa retomada que vocês estão já há alguns anos aí fazendo para transformar a cidade no que era antes. Mas ainda assim, acho que a população acaba ficando com isso guardado dentro do peito, porque se pra gente que veio aqui, eu, por exemplo, fiquei mais de 4 meses aqui acompanhando tudo, voltar para cá já me traz uma sensação de alerta, mesmo que eu saiba que não vai acontecer nada, eu fico imaginando para quem está acompanhando a gente agora e vive aqui, por mais que o senhor tranquilize, a sensação de uma sirene apitando, da possibilidade de alguma coisa acontecer, acaba impactando essas pessoas e é justamente essa palavra de tranquilidade que o senhor está querendo dar agora para a população. O risco existe, mas não chega a ser um risco eminente e um risco de morte efetiva, né? Exatamente. Nós não podemos negligenciar. A gente precisa ser responsável. Existe um risco? Existe um risco. Mas ele não é um nível 3, é um nível 2. Então não é de iminente ruptura. De novo, não é por um dano apresentado na barragem, é por uma negligência de documentação. Então talvez esse risco nem exista. Mas eu preciso ter responsabilidade também de afirmar que ele não existe. Eu não posso falar que ele não existe, né? Nós não temos acesso às documentações. Mas é exatamente isso que você falou. Fica aqui, ó. O pior dano fica aqui. Será que vai romper? Será que não vai romper? Então a gente precisa garantir a segurança dessas pessoas. Então hoje nós não aceitaremos mais essa negligência com as mineradoras, com o nosso município e nosso povo. Prefeito, não combinei com o senhor, até porque a gente chegou aqui no momento em que o senhor estava já começando a falar, então se o senhor não souber me responder, não vai ter nenhum tipo de problema. Mas o que a gente queria entender é como é que vai ser daqui para frente, essa parte burocrática. Por exemplo, a empresa que é a responsável não é a prefeitura, eu estou perguntando para a prefeitura, mas o ideal seria que eu estivesse perguntando para a empresa responsável. Mas eu não sei se o senhor vai saber me dizer. A partir de agora, não apresentou o documento, subiu o nível. Existe algum prazo para que essa empresa apresente esse documento, para que a situação regrida, para que volte ao nível anterior de periculosidade? Como é que é o daqui para frente, prefeito? Hoje, como é que a gente está lidando com essa situação? É uma situação nova, porque já existe um TAC que ele vem sendo descumprido. Então hoje o Ministério Público, hoje a ANM, hoje a Prefeitura, eles estão sentados à mesa para entender quais as sanções que poderão ser feitas para que a empresa cumpra, né? Não adianta eu dar qualquer tipo de multa ou dar qualquer obrigatoriedade para a empresa fazer se ela realmente de fato não fizer, não cumprir ou não pagar. Então hoje a gente precisa ser criativo e inteligente e juntar esses 3 órgãos, a fiscalização, o Ministério Público e a Prefeitura, para cobrar junto da empresa as medidas efetivas. Então hoje nós estamos empenhados em cobrar da maneira conjunta. Falando em empenho, por mais que vocês estejam empenhados em ajudar a população e ir até lá e fazer esse mapeamento, por isso não ser responsabilidade da Prefeitura, mas está gerando um gasto para a Prefeitura. Depois isso acaba sendo colocado mais uma vez para a empresa, por exemplo? Vai ser colocado, mas hoje é nosso principal foco são com as pessoas. O dano financeiro a gente trabalha, a gente recupera. Hoje o que eu não posso permitir é que as pessoas de Brumadinho sejam afetadas ou fisicamente ou principalmente mentalmente mais uma vez com isso. Então as nossas ações hoje elas são focadas em proteger o nosso povo, principalmente desses impactos mentais que eles possam sofrer. Provavelmente essa história vai ser judicializada, né, prefeito? Vai ser judicializada da maneira mais firme que a gente conseguir fazer. Eu sou familiar de vítima, eu sou nascido e criado em Brumadinho, eu não posso aceitar. Isso tem que ser um recado para toda e qualquer outra mineradora. A mineradora, para minerar em Brumadinho, tem que cumprir todas as exigências da ANM, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal, senão não vai minerar aqui, é simples assim. A gente não aceita mais que a mineradora provoque qualquer tipo de dano para a nossa sociedade. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eu queria só confirmar uma coisa para o senhor, para quem sabe eu prometi isso para quem está acompanhando a gente agora. Será que a gente consegue ir até essa localidade, mostrar como é que está lá, até para tranquilizar quem está acompanhando a gente? Eu já saindo daqui, vou ter uma reunião rápida, inclusive para tratar medidas de punitivas para essa barragem. E de lá, eu até convido vocês, se vocês quiserem acompanhar toda a minha equipe técnica, vai ser um prazer para a gente ajudar a tranquilizar todo o nosso povo de uma maneira conjunta. Confirmado, então. A gente vai junto com o senhor, com o Maçonilho. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. A gente vai continuar, então, acompanhando aí os desdobramentos dessa história. Vamos junto com a Prefeitura, com a Defesa Civil, conhecer essa comunidade, mas vale reforçar aqui mais uma vez para você que está acompanhando o Balanço Geral com a gente agora, que essa comunidade, além de ela ser bem menor em extensão ali de edificações, de número de pessoas, do que o Córrego do Feijão, que é o lugar que acabou sendo atingido pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Então, essas pessoas elas já foram identificadas, a Defesa Civil está fazendo esse trabalho de retirada delas de lá. Então, o risco, por
por mais que exista, e o prefeito nem confirmou, nem discordou que exista, né? Esse risco, independentemente do grau dele, já não vai afetar, se houver algo pior, tantas pessoas assim, porque a prefeitura se antecipou, foi até o local, está retirando todo mundo de lá. Então é bom a gente reafirmar para que quem mora nessa localidade, também para as pessoas que vivem em outros pontos de Brumadinho, que é um município muito grande, possam ter essa tranquilidade de que já estão sendo tomadas providências para evitar que desastres como os dois que a gente presenciou nos últimos anos aqui em Minas Gerais, que foram não só o maior desastre ambiental da história do país, mas também o maior acidente de trabalho, porque se a gente relembrar, de Mariana foram 19 mortos, mas aqui em Brumadinho 272 pessoas acabaram perdendo a vida depois do rompimento de uma barragem. Então a gente sabe como o coração de qualquer mineiro ou de pessoas que estão acompanhando a gente agora fica ao menor sinal de alerta de uma possibilidade de perigo. Então o nosso papel jornalístico a gente vai fazer de mostrar tudo de perto para não só trazer informação, mas para também tranquilizar quem está acompanhando a gente, né, Garcia?